Bom dia a todos. Nós estamos dando início, mais uma vez, ao nosso ciclo de conferências em Saúde, Medicina e Espiritualidade. Desta vez, temos como convidada a doutora Mônica de Medeiros. Mônica, muito obrigado por estar aqui conosco, pelo seu altruísmo de poder compartilhar conosco todos os seus conhecimentos, a sua experiência. Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos ao NESM, que é o Núcleo de Estudos em Saúde, Medicina e Espiritualidade, que foi organizado na Universidade Federal Fluminense do Rio de Janeiro, em Niterói. Nós hoje temos o prazer de estar aqui com a doutora Mônica Medeiros, que veio fazer a palestra sobre medicina e mediunidade. Vamos apresentar aqui o mini currículo da doutora Mônica. Ela é médica formada na Unicamp, fellowship na University of Illinois at Chicago, chefe de equipe de cirurgia, chefe de pronto-socorro, médica de família em unidade básica de saúde, gerente médica de equipe com 400 médicos, pós-graduações em geriatria, homeopatia, fitoterapia, ortomolecular e acupuntura. Praticante de slow medicine, médium, mestre reikiana em Usui tibetano e Karuna Reiki. Seja muito bem-vinda, nossa querida doutora Mônica Medeiros. Nós hoje, por compartilhar seus conhecimentos aqui conosco, nos ajudando a entendermos a nossa natureza para adquirirmos mais paz, saúde e, ao todo, como uma humanização, uma sociedade mais humanizada nesse mundo tão desafiador em que estamos. Então, vamos iniciar aqui o nosso encontro de hoje com uma pequena prece de agradecimento ao Criador por estarmos aqui reunidos nessa egrégora do bem, por estarmos aqui compartilhando conhecimentos, convidando aqueles que podem nos ceder seus conhecimentos com bastante altruísmo e que possamos, através desse encontro, desse conhecimento, aumentarmos o nosso autoconhecimento para administrarmos a nossa paz, conseguirmos mais ser humanizados e possamos alcançar essa paz, conforme Emmanuel nos diz, uma paz genuína, uma paz legítima, que procede de um coração mais harmonioso, um coração feliz, né? E também de uma mente que compreende, que age e que confia em Deus. Que possamos estar aqui aumentando todo esse conhecimento, esse autoconhecimento para administrarmos a nossa natureza interior. Seja muito bem-vinda e esteja à vontade, doutora Mônica, para prosseguir sua palestra de hoje. Bom dia, pessoal. Estou sentindo uma conexão instável do celular, Genilson. Sim. Se você quiser me aceitar pelo Zoom também, porque tá bom. Perfeito. Eu admiti você também. A gente tem duas opções. Exatamente. Que aí é melhor, né? Porque eu não sei se vocês estão me vendo, me ouvindo. Estamos, meio Houston in the blind. Eu admiti também, aí você deve ter entrado com o celular, não é verdade? Você está entrando pelo celular agora. Estou indo pelo celular também, porque se acontecer alguma coisa, a gente tem um plano B. Perfeito. Né? Perfeito. Ok. O tema é bastante interessante, né? Porque é falar de medicina e mediunidade. Na minha opinião, né? Eu nasci médium e me tornei médica. Eu não deixo de ser médica, não importa o que eu esteja fazendo, porque o conhecimento adquirido, ele está impresso nas minhas células cerebrais, da minha memória celular, porque a gente sabe que a memória celular é
um campo vasto que está em todas as células do nosso corpo, a comunicação através dos neurotransmissores, todas as células estão informadas do status físico, né? E da mesma forma como eu sou médium e eu não deixo de ser médium, não importa o que aconteça, né? Eu continuo sendo médium, não importa o que eu esteja fazendo. Existem hoje que respaldam a psicose, uma alucinação, uma esquizofrenia, mas é um fato real. E eu até gostaria de citar para vocês, Genilson, querido, eu acho que travou de novo. Nós estamos com duas telas suas, com o seu celular e com a sua... Pode prosseguir. O celular... Você quer que eu feche? É só fechar uma das câmeras. Pronto, está ótimo. Fechar. Vou estar fechado. Se você me avisa para eu poder não parar a palestra, né? Perfeito. Então, tem uma pesquisa muito interessante que aconteceu na Universidade de Sacramento, lá na Califórnia, com pesquisadores neurocientistas brasileiros e norte-americanos, que selecionaram a volucografia, quer dizer, a transmissão através da escrita, exemplo, né? Também, mais notadamente o Chico. E eles pegaram médiums de ecografia e fizeram um scan cerebral, né? Uma ressonância com scan, para ver áreas do cérebro que o médium utilizava para desenvolver uma redação. Deram um tema para essas pessoas e elas escrevendo, eles fizeram um mapeamento de quais áreas do cérebro estavam envolvidas. Aí, depois pediram para estes médiuns entrarem em transe e com entidades se comunicando, eles fizeram um novo scan cerebral e eles viram que as áreas do cérebro que deveriam estar ativas na vigília, deixavam de estar em outras áreas do cérebro, passavam a estar ativas durante o transe mediúnico, comprovando que não era o médium escrevendo, mas alguém utilizando o corpo dele é que estava fazendo. E existem outros trabalhos, como a gente pode citar o trabalho do Dr. Sérgio Filipe de Oliveira, né, no Instituto de Neurociência, em que ele comprova a existência de cristais de apatita nos nossos... E esses cristais variam de pessoa para pessoa, em número e em bastante particular, este arranjo especial. Então, ele relaciona estes cristais de apatita com os diferentes tipos de mediunidade. Mas o que é mediunidade, né? Então, hoje nós temos que falar a condição que nós, humanos, estamos vivos, né, ou encarnados, temos, de nos comunicar com outras dimensões, porque a gente vive na terceira dimensão, que é a altura, mas existem outras dimensões onde consciências diferentes se manifestam e que nós também podemos nos manifestar, notadamente na quarta dimensão, onde nós temos o vetor tempo como uma dessas variáveis dimensionais, o que temos como é que a gente pode se comunicar, que nos capacitam a entrar em contato tanto no aspecto de eu falar com o lado de lá, quanto o lado de lá se manifestar aqui. Então, primeiro que a gente tem que diferenciar dois sistemas bem diferentes, embora ambos sejam fisiológicos, e por pesquisas recentes alemãs, são também genéticos. Existe um livro alemão que, infelizmente, não tem em português nem em inglês, só tem uma versão em italiano, mas é um livro que fala sobre as capacidades do DNA, inclusive, se alguém quiser procurar, depois eu para vocês, infelizmente, eu estou restrita a ler artigos científicos, né?
Então, o que a gente percebe? Existe paranormalidade, existe mediunidade. O que é a paranormalidade? É um indivíduo, o paranormal é um indivíduo que ele próprio tem a capacidade de promover fenômenos além dos 5 sentidos do corpo físico, fenômenos que ocorrem captados além dos 5 sentidos do corpo físico. Por exemplo, telepatia, que é a capacidade de uma mente se comunicar com outra sem utilizar palavras ou sinais, através das ondas cerebrais, né? Onda mental. A clarividência, que é a capacidade de você ver o que não é visível pelo espectro colorido do olho humano, né? Não estou falando dos olhos animais, que têm um espectro diferente, mas do olho humano. Mas o paranormal independe de ter um espírito induzindo ao fenômeno. O paranormal provê o fenômeno, é geneticamente capaz de realizar estes fenômenos paranormais, né? Ou extrafísicos. Já o médium, ele tem a mesma função fisiológica, a mediunidade também é orgânica e fisiológica, mas o médium depende de um operador externo a ele para que o fenômeno se dê. Então, o paranormal é clarividente. O médium é vidente. Ele depende de um espírito que interfira, tornando possível a ele a visualização de realidades além da terceira dimensão. Tá? Então, essa é a diferença entre o dentro do exercício do dia é bastante reduzida hoje nos humanos, aí essa pandemia provando que nós estamos sábeis. A normalidade, então, seria dar uma granada na mão de uma criança. A criança puxa o pino, né? E o estrago está feito. É por isso que nós não temos hoje a condição paranormal. Ela é limitada. Muito embora existam escolas, notadamente na Holanda, em que adolescentes estão sendo treinados para desenvolver a sua... Tem um documentário muito interessante na Prime Video, que chama-se Super-Humanos, que eu aconselho quem quer. Existe, sim, bastante ciência envolvida, e as crianças aprendem a ler com os olhos vendados, elas leem por telepatia, tá? Então, quem quiser assistir, o documentário, é muito interessante esse documentário. Então, a paranormalidade na atual humanidade, ela está restrita, está começando a voltar agora, principalmente nas crianças e nos adolescentes, que adoram magia, né? O mundo do Harry Potter, ele é um marco realmente, porque ele traz de volta um conceito de movimentarmos energia com o poder da nossa mente, com a nossa vontade, né? E essa magia, na verdade, cientificamente chama-se paranormalidade. A mediunidade, ela sempre existiu na humanidade, a partir da história antiga, né? Como a gente via, por exemplo, num desenho rupestre de 17 mil anos atrás, lá na Itália, no Vale do Canônica, na Itália, em que um habitante das cavernas desenha um ser de perfil não humano, e ele desenha as linhas dos chakras, que são vórtices de energia que nós temos num corpo energético chamado duplo etéreo, que medeia o trânsito de energias entre o corpo físico, que é tridimensional, e o corpo astral ou perispírito, que é quadridimensional. Então, nós temos esse filtro chamado duplo etéreo, que é proveniente do metabolismo celular, ele é desenvolvido no útero, junto com o corpo físico, e é onde estão os canais de energia que a acupuntura usa e os vórtices, que são os chakras.
E o cara da caverna desenhou exatamente essas linhas de energia, né? Então, mediunidade sempre houve. Nos oráculos, nas sacerdotisas dos tempos antigos, nos curandeiros, nas benzedeiras, não é? E era feito de uma forma ética ou não ética, útil ou não útil, como hoje ainda é feito, com pessoas que fazem trabalho de amarração do amor, né? Como se ajudasse alguma coisa, né? Usam animais, usam sangue, essa coisa dantesca e primitiva que ainda existe hoje, né? Então, quando Allan Kardec, em 1855, 56, começou a compilar perguntas para uma egrégora que vinha trazer o esclarecimento da multidimensionalidade das existências, perguntas lúcidas feitas por um homem de ciências e cético. Essa é a grande vantagem, porque isso torna não apaixonada e não ligada a qualquer dogma, não é? Ele compila perguntas que ele faz para esta egrégora Espírito da Verdade através de diferentes médiuns, comprovando se aquela resposta era assertiva ou não, comparando e descartando aquilo que não era coerente, que não era comprovado, quer dizer, ele exigia uma comprovação, que é um estudo científico, portanto, e em 1857 publica o livro Dos Espíritos, porque ele foi muito inteligente, o livro não era dele, era dos Espíritos, ele era apenas um interlocutor, onde se traz, aí sim, um parâmetro e um conhecimento do que existe além da terceira dimensão, tá? Então, a partir daí, começamos a ter um estudo objetivo do fenômeno mediúnico. E médium, na concepção de Allan Kardec, todos são, assim como paranormal todos são, mas não são todos que têm a mediunidade a um nível de ostensividade, quer dizer, mediunidade ostensiva, e por isso um trabalho a realizar com estas faculdades mediúnicas, que são muitas, né? Nós temos, por exemplo, a vidência, que é a capacidade de ver além da terceira dimensão, a clareaudiência, que recebe o mesmo nome na paranormalidade, que é quando você ouve além do espectro audível para o ouvido humano, a psicografia, que é a transmissão de espíritos através da escrita, a psicofonia, que é a transmissão de espíritos através da fala dos médiuns, né? A mediunidade de cura, que também tem o seu paralelo na paranormalidade de cura. O que é o paranormal de cura? Uma pessoa que é capaz de captar o fluido cósmico universal, que é o fluido primaz que dá forma a tudo, ou a energia atômica, e transformar essa energia atômica em energias captáveis pelos nossos chakras que promovam processos de cura, sim, nos corpos, ou de melhoria, ou de estabilização de doenças, e nós temos aí N relatos e N evidências e comprovações de que isso ocorre. A própria USP aqui em São Paulo, ela tem um trabalho maravilhoso sobre o Reiki. O Reiki, que é doação de uma energia quintessenciada, trazida para a humanidade atual pelo mestre Mikao Usui, japonês lá de Nagoya, que se interessou em saber como é que Jesus e Buda curavam. Então, ele foi em busca do conhecimento, canalizando uma energia de cura, que ele dá o nome de Reiki, e ela hoje faz parte das terapias, terapias alternativas do próprio SUS. O Reiki hoje faz parte deste conjunto de terapias que podem ser utilizadas até por nós médicos, né? Eu sou mestra reikiana, eu posso praticar o Reiki porque o SUS garante isso. Não o faço, porque para mim o Reiki é algo sagrado, eu só aplico de graça, mas se eu quisesse trabalhar com o Reiki profissionalmente, eu poderia. Eu sou mestra reikiana e o SUS coloca o Reiki como uma terapia aceitável. Então, como a gente pode ver, como é que você vai diferenciar e dividir uma pessoa que tem mediunidade ostensiva, ou seja, tem uma tarefa mediúnica, e que também é médico? Como é que você separa isso? E o nosso código de ética, ele é muito claro neste aspecto. O médico é laico. O médico pode ter a crença que ele tiver, mas ele tem que ser laico perante o doente.
Porque nós não podemos colocar para o nosso doente, para o nosso paciente, não é? Nenhuma crença pessoal que a ciência, nós somos cartesianos, que a ciência não advogue, que a medicina, a qual nós estudamos e juramos o código de ética, advogue. Então, você já deve ter ouvido falar claramente da autoemoterapia, ela é proibida. Nós, médicos, não podemos praticar nem indicar. Podemos? Não, não podemos. Por quê? Porque cientificamente não há comprovação de que a autoemoterapia seja eficaz e benéfica. Hoje. Mas existem muitas pessoas que se beneficiam. Sim, mas cientificamente nós não podemos fazer isso. Concordam? E existem outras terapias, a própria ozonioterapia, que vai e volta, né? Pode, não pode. Tem aí colegas famosos, médicos, que não podem se definir como médicos mais, porque foram caçados, porque foram além da fronteira. Então, para mim, no meu conceito, nós temos que ser extremamente éticos, porque nós assumimos um código de ética quando nos formamos. Nós respondemos a um código de ética. Então, nós não podemos levar para a nossa prática a nossa crença, mas a nossa mediunidade não nos abandona quando nós estamos trabalhando. Não há como você fazer, eu sou médium das 20 horas para frente, quando eu paro de trabalhar, e nas outras horas eu não sou. Como é que você vai calar um efeito neuroquímico, onde se você tem redes neuronais, você tem desenvolvimento, portanto, você tem redes neuronais maduras para responder a determinados estímulos, e aí você tem uma ampliação do seu campo de percepção. E é este exatamente o assunto que nós temos que abordar, porque todos nós que temos mediunidade ostensiva, ou todos nós, porque somos médiuns, estamos além dos sentidos físicos. Todos nós temos intuição. Intuição é paranormalidade. Todos nós podemos perceber energia. Isso é paranormalidade. Então, quantas vezes, no nosso exercício profissional, a gente não capta coisas diferentes que estão além, não é? O médico vale pelo seu conhecimento? Sim, ele tem que estudar o resto da vida, sim, mas se ele abandona a sua intuição, ele é médico. Será que a medicina se restringe ao conhecimento 3D? Ou será que a gente não pode ampliar o nosso campo de atuação em favor de quem nos procura, lendo a energia, percebendo a energia? Porque essas são questões éticas muito importantes. Eu nunca digo a um paciente meu qual é a minha crença, porque ela é minha, não é do paciente. Mas, sempre que eu puder auxiliar o paciente em silêncio, eu vou fazer isso. Eu acompanhei como cirurgiã casos gravíssimos, eu operei casos gravíssimos. Graças a Deus, eu nunca perdi um paciente na mesa. Mas eu nunca segurei um bisturi sem antes pedir que Deus segurasse a minha mão. É a minha crença. É assim que eu me sinto bem. Eu não levo isso para o meu paciente. O paciente quer conversar, fora do aspecto profissional, a gente conversa sobre qualquer coisa. No aspecto profissional, existe o respeito ao código de ética. E esse é um embate complicado. Eu tenho muitos colegas médicos que fazem o curso de saúde e espiritualidade que eu dou pelo Círculo, que é saúde é uma escolha do espírito, né? Saúde é uma escolha do espírito, que eu dou pelo Círculo Escola, do Juliano Posati, né? E muitos colegas médicos, a gente tem um grupo que a gente discute casos e tudo, mas você veja, é fora do nosso ambiente, é exclusivamente um grupo ético, são só médicos, ninguém tem conhecimento do que passa naquele grupo. O curso é aberto, mas nós temos um compromisso ético. Todos nós, muitos de vocês que estão aqui conosco, podem ter esta mediunidade ostensiva, podem ter esse trabalho através da sua capacidade mediúnica ou paranormal, que hoje está abrindo, né, ainda mais vocês que são jovens,
a gente percebe que está vindo com mais força esta paranormalidade, e vocês vão ter sempre em vocês este questionamento ético. Primeiro, que quando nós somos médicos e médiums, a gente não olha para o órgão doente, a gente não foca a doença, a gente foca o doente, que é exatamente esta premissa que eu adotei na minha prática, há muitos anos atrás. Hoje é slow medicine, mas a gente não foca a doença, porque a doença é uma manifestação de um desajuste energético que está no meu corpo espiritual, no meu perispírito. Esse desajuste emocional, erros cometidos, um desajuste energético, ele acomete o corpo físico num alerta. A doença é um alerta, é sempre um alerta. O que é que está errado? Por que é que eu estou doente? Por quê? Esse questionamento é muito importante que a gente faça. Agora, como médicos, nós temos que nunca priorizar a doença, mas entender o doente. Quem é este ser? Quais são os seus paradigmas, as suas crenças, os seus limites? Qual é o seu ambiente? Porque a rede em torno de todos nós é extremamente importante. Então, a mediunidade nos capacita a este conhecimento, porque a gente percebe muitas coisas. Então, não há como você separar uma coisa da outra quando você é as duas coisas, né? Tem como você tirar uma capa e pôr outra capa. Nós somos as duas coisas. O envolvimento que nós temos com a nossa profissão, que é uma profissão muito exigente, ela é muito aceitável e aprazível, né? Quando a gente a faz por amor, a gente a faz porque acredita que a gente pode ser útil, e a medicina nos permite ser muito úteis mesmo, graças a Deus. Nós temos este olhar tridimensional, porque nós temos uma ciência cartesiana. Se a gente for falar da medicina oriental, se a gente for falar da medicina ayurvédica, a nossa visão passa a ser outra. Porque eles falam de energia, eles falam de dosha, eles falam de personalidade, eles falam de pensar, de sentir, mas a medicina ocidental é altamente cartesiana, essa ciência não prova, não existe. Né? Então, nós somos treinados durante pelo menos 6 anos ao cartesianismo. A nossa sociedade ocidental é cartesiana, né? Mas nós somos treinados ao cartesianismo. Então, eu imagino, né, como deve ser, porque eu lido com a mediunidade desde os 5 anos de idade, então eu era médium muito antes de ser médica, embora eu sempre tenha querido ser médica, mas eu sempre lidei. Então, para mim, foi um entrelaçar, sabe? Foi um tecer com 2 agulhas a mesma linha, a mesma lã. Mas a maioria descobre esta versão já depois dos 20 e poucos anos. Né? E aí tem que tentar associar. Hoje, nós temos a Associação Médica Espírita Brasileira, Associação dos Médicos Espíritas, a AME, né, que tem capítulos no Brasil inteiro, e são colegas nossos que abordam a paranormalidade e a mediunidade em conjunto com a ciência. E nós tivemos aí grandes nomes, como a doutora Marlene Nobre, desencarnada há alguns anos atrás, que foi a presidente da AME São Paulo, não sei se ela chegou a ser presidente da AME Brasil também, o próprio Sérgio Felipe de Oliveira, que está dando um curso dessa ciência para mediúnica lá em Harvard. Você vê a importância, ele está dando curso, ele dá aulas das pesquisas deles em Harvard sobre a pineal. Né? E tem muito ainda a descobrir. A mediunidade, para o médico, ela é uma excelente fonte de informações. Porque quando a gente consegue ir além da terceira dimensão, digamos, você conseguir visualizar a aura de uma pessoa, de você perceber a energia que aquela pessoa passa, e até perceber aonde que estão as falhas energéticas no corpo dela, você tem uma vantagem enorme. Você independe de exames subsidiários,
ou eles vêm a confirmar. Então, a mediunidade, na verdade, ela é uma ferramenta altamente favorável ao médico, desde que ele lembre-se de se manter muito dentro do código de ética, não levando ao paciente a sua crença, mas utilizando esta capacidade, que é mais do que uma crença, mediunidade e paranormalidade não são crenças, são fenômenos fisiológicos, usando isto para ir mais além, ir mais fundo. A gente não pode, e nós sabemos disso, ficar na superfície, né? Porque nós vivemos na superfície, o mundo está do jeito que está, a gente não mede consequências. Uma das maiores leis da medicina é o nolo nocere, não fira, não danifique. E quando a gente é capaz de ir além da terceira dimensão, a gente está muito mais capacitado a cumprir este mandamento, não danifique. Porque o paciente vai falar para você exatamente o que ele sente. Os pacientes têm vergonha de falar para a gente o que eles acreditam. Por quê? Porque nós somos laicos, nós somos ascéticos, nós somos cartesianos. Eu tenho um monte de paciente, a minha consulta dura 1 hora. Os low medicine é assim, né? Eles falam, nossa, olha, com a senhora eu posso falar, porque se eu falar para outros médicos, isso não é real, porque é reduzir a nossa profissão a uma superficialidade que não é de fato. A maioria dos nossos colegas vai além, né? Não é tão fechadinho de PS, né? Não é tão superfície. Mas essa é a imagem que os pacientes têm de nós, né? Que nós somos seres incapazes de compreender o além, ou de ouvir, ou de justificar, ou de entender. Então, aqui eu quero abordar uma outra parte que eu acho importante que a mediunidade nos traz, que é a empatia. Empatia é uma faculdade paranormal. O que é empatia? É a faculdade ou a capacidade de eu sentir em mim o que o outro está sentindo, quer seja emocionalmente, quer seja fisicamente. Então, por exemplo, paranormal empata é paranormalidade, tá? Não tem espírito que faça isso por você. Não é um espírito que te induz isso, é você. Então, paranormal empata, ele capta, ele sente no corpo físico o que o outro está sentindo. Por exemplo, uma dor de estômago, agonia, tristeza. Isso ajuda demais, não ajuda? Porque hoje, principalmente no nosso século XXI, nossa clínica diária é recheada de profissionais. Artesiano, receituário azul, receituário branco especial, carbonadinho, né? E lá vai esse talopram, lá vai fluoxetina, Rivotril, e isso é superficial. E se nós adentrássemos um pouco mais na psique desta pessoa, ou na energopsique desta pessoa, talvez a gente não passasse Rivotril para ela. Talvez a gente passasse um outro tipo de tratamento. Então, a mediunidade nos traz esta possibilidade, nos capacita esta possibilidade de irmos além, de estarmos mais próximos. E eu honestamente acredito que a medicina do futuro vai ser uma medicina para mediúnico, científico. Quer dizer, nós trabalharemos com as nossas capacidades extrafísicas ou extrasensoriais do corpo físico, com o nosso conhecimento. Nós chegaremos mais longe com, talvez, um uso menor de drogas que provocam efeitos colaterais. Entendem? Então, é tão importante nós alinharmos e somarmos ferramentas para bem servirmos, para melhor ajudarmos as pessoas que nos procuram, e também a nós próprios, porque tanto a paranormalidade quanto a mediunidade nos convidam ao autoconhecimento, né? E o autoconhecimento é uma das pernas do tripé para que nós possamos evoluir em harmonia, em paz. E é lógico, onde há paz, há progresso, há prosperidade, porque não existe prosperidade sem paz e nem paz sem prosperidade, uma coisa está alinhada na outra.
E prosperidade não é só no campo físico, isso é uma coisa fugidia, porque a gente morreu, acabou. Mas prosperidade no sentido de evolução, de ampliação da nossa alegria interior, da nossa paz interior, da nossa capacidade de autossatisfação dentro de princípios éticos. E a mediunidade e a paranormalidade nos convidam exatamente a este ensejo. Quem somos nós? Essa é a pergunta master, né? Que a gente tem. Quem é que somos? O que a gente veio fazer? Eu acho assim, as pessoas apressadas ou mais ansiosas, elas perguntam, qual é a minha missão? Gente, eu escuto essa pergunta algumas vezes por dia, todos os dias. Qual é a minha missão? E as pessoas mais maduras perguntam, quem sou eu? Porque a missão está atrelada a quem eu sou. Mas para nós sabermos quem somos, nós precisamos do silêncio exterior para poder ouvir a voz da nossa própria alma, né? E a mediunidade e a paranormalidade são um convite a isso. Porque, através delas, nós, quando estamos em transe mediúnico, por exemplo, nós estamos em transe mediúnico, mas não estamos em perda nenhuma da nossa consciência, né? Por exemplo, a psicofonia, que é a transmissão verbal. Nós temos 3 possibilidades. A primeira possibilidade é a psicofonia consciente, que é quando o espírito comunicante telepaticamente se comunica com o médium e o médium transmite do seu jeito a mensagem passada. Por exemplo, uma entidade fala assim para mim, a casa é amarela. E eu posso dizer, a casa é amarelinha, a casinha é amarela, a casa é amarela. Eu dou a minha interpretação à mensagem que foi transmitida. Isso é psicofonia consciente. O segundo tipo é quando o espírito comunicante não transmite por telepatia, mas ele assume o nosso cérebro, não é? Através as ondas chegam na nossa pineal, aí ficam ressonando ali naqueles cristais de apatita, até que ganha um comprimento de onda que os neurônios conseguem ler, e aí o espírito usa o nosso cérebro. Então, eu médium, tenho menor possibilidade de dar a minha interpretação. Aí passa a ser a interpretação do espírito comunicante, que pode falar em outro idioma, que pode falar num outro tom de voz, da forma como ele fala, pode até alterar a feição do médium. Essa é uma mediunidade semiconsciente, uma psicofonia semiconsciente. E o terceiro aspecto, a terceira possibilidade, que hoje é raríssima, está em extinção, que é a psicofonia inconsciente. Quando o espírito comunicante afasta o médium, o espírito do médium do seu corpo, assume o corpo inteiro dele, e o médium fica como se estivesse dormindo ou trabalhando, mas ele não tem qualquer conexão com o corpo dele naquele momento, que não seja o fio de prata que o mantém ligado ao corpo físico até que ele venha desencarnar. Então, tirando a psicofonia inconsciente, todas as demais, a gente está lá bem consciente, né? Eu posso citar para vocês, por exemplo, a pictografia, que é a pintura mediúnica, que o maior médium de pictografia brasileiro foi o Gasparetto, falecido recentemente, né? Ele era capaz de pintar concomitantemente, com as 2 mãos e os 2 pés, quadros completamente diferentes, e vamos combinar, né? O nosso cérebro é legal, mas não dá para você fazer isso, né? Você fazer com tintas diferentes, imagens diferentes, a mão esquerda fazendo uma coisa, a mão direita outra, o pé esquerdo uma terceira e o pé direito outra. Então, isso realmente, espíritos assumiam os braços e as pernas dele e faziam ali os seus fenômenos. Isso era mediunidade inconsciente. O Gasparetto ficava inconsciente enquanto estava trabalhando. É um grande fenômeno mediúnico brasileiro. O Brasil é o país com o maior número de grandes médiums, né? E também é aqui que tem mais liberdade para as pessoas fazerem aquilo que elas acreditam, que elas gostam de fazer, que elas se sentem confortáveis fazendo. Porque o Brasil é um país aberto nesse sentido, né? O Estado é laico, mas no Brasil
nós não temos esse tipo de problema, né? O que é muito bom, porque aqui a gente pode exercer. Agora, estas faculdades paranormais ou mediúnicas, elas ocorrem no nosso cérebro usando o nosso conhecimento. Não pensem que se eu não falo alemão, para que o espírito se comunique em alemão através de mim, ou eu sou um médium semiconsciente, quase inconsciente, ou eu sou um médium inconsciente. Por quê? Porque está lá meu filtro, né? Eu não tenho um código no meu cérebro para falar alemão. Eu não falo alemão. Então, quando a mediunidade é consciente ou semiconsciente, nós não conseguimos sair do nosso campo de conhecimento. É claro que eles ampliam, é claro que eles trazem o conhecimento deles, mas a gente existe um limite. O limite está aqui, ó, no núcleo de Wernicke. Se esse código não está lá, como a gente ainda está muito restrito no que tange a lembrar do que fez em encarnações anteriores, é difícil que o espírito utilize, tá? Então, vejam, por que eu estou falando isso? Porque todo exercício mediúnico depende do nosso conhecimento. Então, não acreditem, não pensem que alguém pode usar o seu cérebro num campo, por exemplo, física quântica, que não é minha praia, né? E que eu vou conseguir fazer fórmulas e fazer aqueles teoremas deles lá, como se eu fosse física quântica. Eu não vou conseguir. Por quê? Porque eu tenho consciência, minha consciência está lá. E eu não sei. Então, percebam que quando a gente é médico e a gente associa a nossa mediunidade, a nossa medicina, nosso conhecimento médico, associa um trabalho mediúnico, esse trabalho mediúnico ele pode ampliar o nosso conhecimento, mas ele não pode dar o que nós não conquistamos. Entenderam? Então, eu falei para vocês, eu nunca pegava um bisturi sem pedir que Deus pegasse a minha mão. Por quê? Porque eu creio realmente nisso, né? Agora, se eu não tivesse me esforçado, se eu não tivesse estudado, se eu não tivesse aprendido, poderia acontecer? Sim. Se eu fosse um médium inconsciente, sim. Porque eu não sou. Então, a nossa mediunidade, ela também está mais ou menos condicionada ao nosso conhecimento. Por isso que é fundamental que nós tenhamos o amor ao estudo, não importa em qual campo, mas quanto mais a gente estudar, mais condições de sermos úteis nós vamos ter. E como é que eu faço para não infringir o código de ética? Essa é uma pergunta que eu escuto muito no curso Saúde é uma Escolha do Espírito. Como é que eu faço? Olha, você faz. Você pode orientar o seu doente, o seu paciente. Eu não gosto da palavra doente, não sei por que eu estou usando tanto hoje. Você pode orientar o seu paciente no sentido do autoconhecimento, no sentido da meditação, no sentido de procurar realmente alguma coisa que lhe traga ao espírito respostas e paz, mas você não pode, né, prescrever passe, por exemplo, ou você pode, por exemplo, indicar reiki, indicar acupuntura, né? O que é importante é que a gente chega uma pessoa lá no seu consultório que está claramente sofrendo o assédio de um espírito obsessor, ela está com obsessão. Você vê o paciente, você vê o cara, está ali, né, aquela... Você não pode falar, você está sofrendo de obsessão, embora obsessão já tenha até CID, mas não é nesse sentido, né? Mas você não pode ter obsessão. Pode? Não, não pode. O código de ética não te permite fazer isso. Mas você pode orientar o seu paciente para que ele procure uma ajuda que ali no consultório você não é capaz de dar. Embora você não possa indicar. Aqui em São Paulo aconteceu um caso num pronto-socorro, acho que é numa UBS ou numa UPA, que a pessoa passou com o colega, na maior das boas vontades, orientou a paciente a fazer Ho'oponopono, que é aquela prática havaiana, né, Ho'oponopono, e a paciente não teve dúvida nenhuma, abriu um processo contra ele no CRM. Ele recebeu provavelmente uma advertência, que a gente não sabe, demora 5 anos também, acho que não passou de 5 anos ainda. Mas ele agiu com má fé? Não, ele não agiu de má fé.
quem agiu de má fé foi a paciente. Talvez porque ele não tenha dado o atestado que ela queria, ou alguma coisa assim, mas percebam, nós temos que ter cuidado, porque o nosso interlocutor, ele pode mal interpretar a nossa boa vontade. Por isso que eu falo que a gente tem que seguir a ética, né? A maioria dos pacientes que passa comigo, não a totalidade, sabe do meu trabalho espiritual, sabe do meu trabalho voluntário, sabe? Eu sou figura pública, eles sabem. Então, eles se sentem à vontade para conversar comigo sobre outras coisas, contar os sonhos que têm, o que eles acham, blá, 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 e eles nunca escutam de mim qualquer coisa que não seja dentro do limite ético. É difícil, eu adoraria que a gente pudesse estar vivendo uma outra realidade, mas não estamos. Então, eu vejo o que está acontecendo, eu tento ajudar meu paciente da melhor forma possível, e a fitoterapia, a homeopatia, a acupuntura me ajudam muito nesse sentido, porque eu posso ir além, né? Eu vou um pouco além, mas a mediunidade para onde o código de ética começa. Eu não deixo de ser médium, mas eu respeito muito este código de ética. E isso é algo que a gente vai desenvolver para que daqui a alguns anos, sabe-se lá quantos, mas daqui a alguns anos, né, o médico possa trabalhar com a totalidade das suas capacidades físicas e extrafísicas a fim de minorar o sofrimento alheio. E quem nos procura com esperança. A pessoa que está doente, ela está altamente fragilizada. E a doença se estabelece na fragilidade. Né? Quando você está bem, eu não sei se vocês conhecem o metrô da Praça da Sé, aqui no metrô de São Paulo. A Praça da Sé é o centro de São Paulo, Marco Zero, e ali tem estação do metrô. Um dia, eu não lembro porque eu estava fazendo centro de cidade, quando eu nunca vou, mas eu estava na porta do metrô da Sé para vir para Vila Mariana às 6 horas da tarde. Foi uma das coisas mais emocionantes que eu passei na minha vida, porque quando abriu a porta, as pessoas me levaram para dentro do metrô. Não tinha onde me segurar, as pessoas me mantiveram em pé na solidariedade. Um rapaz foi tão altruísta que ele quis pegar minha bolsa para não carregar peso. E eu não consegui sair na estação que eu tinha, mas aquela união, aquele fraternismo, eu fui descer em Itaquera. Foi bem legal, entendeu? Foi fantástico, fui conhecer Itaquera. Tá? Mas se você está emocionalmente estável, ou seja, energeticamente você está bem, pessoal, você pode estar num trem com Covid, você sai do trem sem a Covid. Mas se você não está energeticamente saudável, alguém pega a Covid em Brasília, você pode pegar ela aqui em São Paulo por ressonância. Então, sim, a nossa saúde depende muito do nosso padrão vibratório, da nossa harmonia interior, do nosso nível quântico de energia. Né? A nossa aura é um campo de força. Ela realmente nos protege ou nos danifica. Depende de como está. Nós temos duas auras, né? Nós temos uma aura que é uma claridade que a gente vê geralmente nessa distância da pessoa, que é uma claridade, e depois, mais longe, a gente tem uma segunda aura, que é chamada de externa. A aura interna é o momento de agora, quer dizer, ela é instantânea, ela reflete que nós estamos agora, e a externa, ela é a somatória de tudo que a gente já fez, aprendeu, desaprendeu, bobeou, acertou, é a colorida, bonita. Entre essas duas auras existe um espaço chamado de, um espaço virtual chamado de campo de repercussão mental. Quando nós estamos emocionalmente muito bem, este campo de repercussão mental é mínimo. Então, nós temos uma proteção enorme energética. Mas quando nós não estamos emocionalmente bem, que é frequente, este campo de repercussão mental é largo. Então, nós não temos esta proteção energética. Daí a gente adoece. Né? Daí vem o adoecimento, principalmente com moléstias infecto-contagiosas, possibilidade de fratura, de fenômenos de acidentes. Tá? É claro, então, portanto, que a gente tem que ter um padrão de vibração bom. Mentalmente, nós temos que estar, geralmente, em equilíbrio para podermos levar à frente o que temos que levar à frente. Isso é o óbvio. O médium, ainda mais. Por quê? Porque o campo de repercussão mental dele é muito volátil.
como ele cicla muita energia, esse campo de repercussão mental é muito extensível. Então, o médium tem que ter mais cuidado ainda. Olha, a gente passa o dia inteiro com pessoas doentes, portanto, pessoas perturbadas, né? Se a gente receber os presentes que elas trazem para a gente, no nosso campo, e a gente vai viver doente, vai viver irritado, vai viver cansado, sabe? Tá tudo errado, nossa, as coisas não andam, né? Agora, quando isto não é real e a gente procura manter o equilíbrio, quer dizer, você aprende a fechar os teus chakras para não pegar o presente do outro para você, você passa num covidário e você sai dali ileso, né? Então, a mediunidade é uma ferramenta extraordinária a nosso favor para sermos úteis ao outro e a nós também, né? Agora, quando usamos de modo altruísta, quando usamos de modo solidário, porque nunca, jamais, em momento algum, paranormalidade ou mediunidade existem para nos servir. Existem para que nós sirvamos. A medicina a gente faz porque a gente acredita em ser útil. Então, existe para que nós sirvamos. Nos serve? Claro que serve, paga as nossas contas, propicia a nossa vida, mas no cerne do médico existe solidariedade. O coração do médico tem que ser empático. O coração do médium tem que ser empático. No cerne do médium tem que ter solidariedade. Então, nada é tão similar, ou nada se complementa tanto com bons frutos como a mediunidade e a medicina. É isso, pessoal. Desculpem a internet, aqui está um temporal, aqui em Santo André está um temporal, e desculpem as falhas de internet, olha, eu tentei de tudo, infelizmente não foi melhor, né? Eu lamento realmente não ter sido melhor por causa da internet, mas o temporal que está caindo aqui em Santo André é temporal para gente grande. Nós só tivemos... Oi, Mônica. Nós te agradecemos imensamente. Só tivemos um probleminha logo na fase inicial da sua apresentação. É tanto que depois você deve ter visto aí que eu coloquei para gravar a apresentação com uma forma de garantia. Caso perdesse, eu teria algum material para poder disponibilizar, mas está tudo certo. Então, nós gostaríamos de fazer algumas questões para você, tá bom? Antes de mais nada, muito obrigado por tudo. Muito obrigada, doutora Mônica, por sua palestra altamente esclarecedora, separando muito bem esse pensamento lógico do pensamento intuitivo, que é algo que a gente, como médico, tem que ter, né, bastante, vamos dizer, esclarecimento a respeito disso. E a senhora separou com muita maestria, né, essa diferença da nossa considerando a nossa ética, de separarmos esse lado da medicina reducionista, né, em que vê apenas os protocolos, em que a gente não pode sair da medicina baseada em evidência, né? Eu, como anestesista, eu vivencio muito isso, nós fazemos uma medicina baseada em protocolos rígidos, né? Temos que usar isso para isso, e nunca aquele pensamento intuitivo. Então, nós respeitamos exatamente isso, mas no nosso consultório, eu sou acupunturista, então eu entendo perfeitamente que as emoções estão por trás dos sintomas, e a senhora colocou com uma clareza muito grande, né? Então, aí nós podemos realmente utilizar esse pensamento intuitivo. Eu ia até fazer essa pergunta, né? Como separar, mas nem há necessidade, porque a senhora foi tão clara nisso tudo e eu amei toda essa explicação. Muita gratidão. E aqui nós temos, assim, várias perguntas. Enquanto a Leila olha no chat, eu vou colocar uma pergunta para você. Nós, claro, como você colocou muito bem, a ciência já está caminhando de tal maneira a ponto de fazer estudos, trabalhos mostrando a influência da mediunidade e da paranormalidade na relação médico-paciente. Mas tudo precisa de treinamento, é preciso que a gente tenha um feeling, tenha um olhar para perceber determinadas coisas.
Por exemplo, eu conheço um caso pessoal que eu queria partilhar com todos vocês aqui agora. Era um indivíduo casado com a esposa já há bastante tempo. A mulher estava no hospital, estava para receber alta. Então, ela disse, olha, vai lá na burocracia do hospital que eu estou recebendo alta e depois você vem me pegar minha mochila para a gente ir para casa. Nesse ínter, quando ele saiu, ela levantou da cama e fez um tromboembolismo maciço pulmonar e morreu. Ou seja, teve uma morte súbita, quando ele encontra a mulher falecida. Então, ele foi tomado de um choque de tal maneira, ou seja, ficou meio angustiado, obviamente promoveu o sepultamento, aquilo tudo, mas ele começou a se desencadear um quadro de uma cardiopatia, um mal-estar muito grande. Obviamente, ele já tinha uma cardiopatia, e na sua avaliação, ele tem que ser submetido a uma cirurgia de revascularização do miocárdio. Foi feita a cirurgia, mas no pós-operatório, a sua mudança não era mais a mesma pessoa. Era um indivíduo depressivo, choroso, completamente diferente daquele indivíduo que era no passado. E aí, no seu pós-operatório, nós fomos vê-lo. Vamos conversar com ele. E qual foi a minha surpresa? Ele me tratou como a esposa dele me tratava. Pelo meu apelido, uma pessoa conhecida. E eu fiquei, meu Deus do céu, não é ele, é a esposa. Ele era um médium de tal maneira que a esposa, pelo choque físico da morte, não se separou mais daquele ambiente e se grudou completamente por amor, por insegurança, e ele sentia todas aquelas agruras da sua doença, além da sua doença da sua cardiopatia. Então, o médico não consegue, porque tinha um outro médico que estava atendendo, e dizia, não, isso aí é depressão pós-operatória de cirurgia cardíaca. E o encheu de medicamento antidepressivo. E qual foi o meu papel? Conversando com ele, o que eu fiz foi conversar com o espírito da esposa. Obviamente, conversei com ele, expliquei toda a situação. Obviamente, fiz uma prece, pedia ao Criador que pudesse tirá-la daquela situação, que a conscientizasse dessa necessidade. E aí, qual foi a surpresa? Como que, por acaso, foi um milagre, obviamente, perante o médico que estava tratando, ele se recuperou completamente. Ele disse, está vendo a medicação antidepressiva, como funciona? E eu para os meus botões. Tem muito mais coisas entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia. Então, a pergunta que eu faço é a seguinte, será que o médico precisa... Nós temos a medicina de espiritualidade com os alunos e nós treinamos como lidar, como ver o doente, como não ver apenas a doença, como entender, digamos, as visões da beira do leite de quase morte, as experiências de quase morte. Então, tudo isso a gente ensina para os alunos a ter essa noção. Mas esse aspecto mais significativo de um processo obsessivo sutil, assim, amoroso, por insegurança por parte de uma esposa com um marido, como ensinar isso para os alunos? É a prática, né? Quer dizer, você, a partir do momento em que você tem o conhecimento, você tem a possibilidade de interpretar. Quando você não tem o conhecimento, você não tem a capacidade de questionar, de conjecturar, concorda? Né? Quer dizer, eu assisti no primeiro jogo de beisebol que eu fui assistir quando eu estava nos Estados Unidos, eu não entendia nada, porque a bola ia para um lado, não ia para o outro. E, né? Depois que eu entendi as regras, eu passei a projetar possibilidades de jogo. Então, o conhecimento é sempre assim, você tem que entender e aprender, e a experiência traz muito, né? Então, eu acho fundamental os seus alunos que estão tendo a oportunidade de ter esse curso, né? Que todas as escolas de medicina tinham que ter essa cadeira, que é, na minha opinião, obrigatória, mas tirar até filosofia da Faculdade de Medicina, né? Agora, eu acho isso revolucionário, é de vanguarda mesmo que vocês fazem aí, é também dar a eles possibilidades de clínicas em trabalhos de desobsessão para eles perceberem, sentirem a energia, captarem a energia, porque é lógico que é uma questão de treino, né? De você sentir energias diferentes, entender até que nível pode ir um processo obsessivo, né?
Aqui esse curso, desculpa citar de novo, mas esse curso que a gente dá lá no Círculo, que é Saúde é uma Escolha do Espírito, a gente faz clínicas com os colegas que são médicos, por exemplo. Eles vão, estagiam com a gente na Casa do Consolador para sentir, para aprender a ler energia. Então, a parte prática eu acho fundamental, né? A parte teórica é a base, mas a parte prática é fundamental. E, é claro, quanto mais você lê, quanto mais experiências você puder ter, mais facilmente você vai identificar esses meandros, né? Esses labirintos da multidimensionalidade. Doutora Mônica, aqui tem uma pergunta da Miriam Azevedo. Bom dia, a mediunidade pode ser uma ferramenta em diversos aspectos, mas nem todos a terão desenvolvida, muito menos a empatia, infelizmente. Não seria o caso de disponibilizar o suporte espiritual, o reiki, a acupuntura, dentre outros, como padrões? Sim, tanto é que o SUS hoje tem essas práticas alternativas. A acupuntura, bom, a acupuntura já é especialidade médica, né? Mas o reiki, o qigong, estão hoje fazendo, a fitoterapia faz parte do SUS, né? Exatamente para ampliar o rol de atendimento às pessoas. A Unifesp aqui em São Paulo está na 13ª turma de cuidados alternativos, de medicina alternativa, são 13 turmas. Lógico que não são médicos que fazem apenas, são profissionais de todas as áreas, mas são pessoas que estão sendo treinadas nessas áreas de cuidados alternativos, né? E ela continua, não seria o caso de solicitar recursos às instituições de fomento científico, recursos para subsidiar as pesquisas relativas à espiritualidade e medicina, também para institucionalizar e divulgar? Eu acho que já existe isso, né? Existe, sim. Existe. Sim. Quando nós, lá na Casa do Consolador, nós tínhamos muitos médicos, numa época, que era pertinho da Escola Paulista de Medicina, tinha muito colega médico. Então, a gente passou a fazer uma pesquisa, o que alterava nos meus, a glicemia, sódio, potássio e cortisol, antes do transe mediúnico, durante o transe mediúnico e depois. Então, eu ficava com um catéter aqui na mão e a colega colhia sangue. E a gente percebeu uma coisa muito interessante. Quando eu trabalhava com uma entidade não terrícola, eu depletava potássio. Meu potássio caía assim, absurdamente, por causa da ativação global do meu cérebro. Então, o potássio ia todo para dentro dos neurônios, meu potássio chegava a 2,5, era um absurdo, despencava. Então, existem, assim que depois, infelizmente, o laboratório que estava subvencionando essa pesquisa, por problemas da própria colega, de não entregar resultados, acabou suspendendo, mas durante 7 meses que foram feitas as pesquisas, a gente percebeu que a minha glicemia diminuía com certos trabalhos e aumentava em outros, o meu potássio com essa entidade desaparecia, não é? O cortisol se mantinha estável, não alterava o cortisol, né? Então, se a gente pudesse, eu fiz um outro com eletroencefalograma portátil, sabe? Que media exatamente a ativação global do meu cérebro durante atividades. Então, assim, até a gente consegue, mas existem muitos institutos que estão fazendo fora do Brasil, principalmente. Aqui no Brasil, o Sérgio Felipe tem a bolsa lá de pesquisa na USP, né? E graças a ele, muita coisa está sendo descoberta. Então, precisaria ter mais investimento, precisaria ter mais faculdade de medicina com a mesma cadeira que vocês têm aí na Fluminense, né? Que tem em Minas Gerais, que tem em Curitiba, para que se colocasse a espiritualidade, o conhecimento multidimensional como uma ferramenta para o médico, e não como algo a ser ridicularizado como é, né? Aí tem uma pergunta aqui da Jerusa Pereira. Ela fala, no SUS, a consulta do médico é altamente impessoal, onde o médico mal olha para o paciente. E ele, paciente, né, não tem o direito de questionar o médico. Sim, eu concordo. Na verdade, eu trabalhei 3 anos na saúde da família, numa OBS, numa comunidade bastante violenta aqui de São Paulo, né?
Eu trabalhei no SUS, a minha consulta não era impessoal, isso vai de colega para colega, né? Então, eu acho que, na verdade, existem médicos e existem técnicos em medicina. As faculdades formam os dois. O técnico de medicina é aquele que tem o conhecimento racional e o médico é aquele que tem a alma, empata, que este sim auxilia o doente, né? A Valma Menezes pergunta, os sonhos premonitórios entrariam na paranormalidade ou mediunidade? Nos dois. Você tanto pode ter premonição como paranormal, quando você entra na quarta dimensão e você é capaz de ver futuros prováveis ou possíveis, como pode ser indução de um espírito. Então, ela tanto pode ser mediunidade como pode ser paranormalidade. E a Adelaide Azevedo, Maria Vieira, ela diz, estou com uma doença, mas digo que não estou doente. Entendo que estou em provação. Meu espírito escolheu passar por isso. E eu tenho que procurar preservar o corpo perfeito que recebi. Então, na verdade, as doenças que a gente determina ou aceita, eles são alertas, como eu falei, mas também são professores, né? Para ensinar a gente resiliência, superação, força, coragem, né? Quando eu descobri que eu estava com câncer, nossa, o meu primeiro foi assim, meu Deus, né? O primeiro colega que eu levei, fiz todos os exames, na hora que eu vi o anátomo, eu já pedi todo estadiamento, já levei para o colega tudo pronto. E eu tinha 6 nódulos no pulmão esquerdo, né? Um deles fracamente respondendo ao PET scan, mas os outros não. Ele olhou aquilo e ele falou, olha, Mônica, nós somos colegas de turma, vou ser muito honesto com você. O tratamento para você é um T4, o tratamento para você é paliativo. Eu falei, mas você acha realmente que eu sou T4? Olha bem para mim. Ele falou, não, tá aqui, né? Eu falei, tá, quantos anos? Você sabe que eu tenho uma responsabilidade com a minha mãe, com o meu sobrinho. Quanto tempo você acha que eu tenho? Que eu preciso acertar as coisas? De 6 meses a 1 ano. Isso foi em abril de 2019. Eu já morri, gente. Entendeu? E, na verdade, eu curei em 2 meses. Por quê? Porque eu achei que dava para lutar contra. Eu chamei o meu tumor de Rodolfo e eu tinha boas conversas com o Rodolfo, falando para ele virar poeira cósmica. Mas eu não me revoltei, eu não me desesperei. Fiquei triste, fiquei baqueada, fiquei. Mas, cara, era um problema a mais a ser enfrentado. Entendeu? O Rodolfo pode voltar, ou um primo dele pode voltar? Pode sim. Eu não sei qual é o meu futuro, mas ele serviu para me acordar para muitas coisas. Ele foi essencial para mim. E se ele voltar, ele vai me acordar para outras. Então, a doença que a gente tem, ele é um despertador. Se a gente for esperto, a gente aproveita e surfa nessa onda. E pode curar dela ou não, dependendo daquilo que nós mesmos traçamos como rota evolutiva. Que a gente acredita que a dor é uma forma ótima de evoluir. Eu não acredito nessa. Eu já não acredito mais na dor, eu acredito que a forma de evoluir é o amor. Quando a gente entender amor incondicional, não existe mais doença, né? Mas, por enquanto, sim, é uma forma da gente conquistar o auto-perdão. Mas eu vou mais além, eu acho que a gente tem que conquistar a autocura. Por causa do Rodolfo, eu desenvolvi uma técnica que eu chamo de cura celular. E é uma técnica boa, porque eu tenho vários alunos do curso que têm câncer e se curaram mesmo usando essa técnica. O que você precisa? Precisa ter fé, que você pode, quer dizer, a doença é importante como um alerta, como um professor, mas eu não preciso dizer, então tá, ó, me açoito, eu ok a doença, eu posso tentar superar a doença, criando para mim novas redes neuronais, criando para mim novas possibilidades. Para o planeta Terra, a dor do indivíduo é ruim. Para o planeta Terra, a saúde do indivíduo é muito boa, porque nós estamos conectados ao planeta através de filamentos que os hindus chamam de fios de ouro, assim como o perispírito está conectado ao corpo físico pelo fio de prata. Então, eu passo para a grade energética planetária, que são sistemas as camadas diferentes de energia do planeta, a minha energia. Uma energia de dor é uma energia doente para o planeta. Ela adoece o planeta, fragiliza a grade energética planetária.
Se eu puder transmitir um outro tipo de energia, é melhor. Mas a nossa civilização, ela acredita piamente na dor como forma de regeneração. A gente precisa mudar esse paradigma. Agora não vai mudar, vai mudar daqui a 50, 60 anos. Mas a gente pode começar a mudar a autopercepção para que a doença fique num ponto secundário, como dessa colega está. Quer dizer, ela aceita a doença e ela vive apesar da doença. Quer dizer, ela faz da doença uma alavanca para ela progredir. Então, para ela, está sendo útil. Quando ela achar que a doença não é mais útil para ela, ela pode trocar a doença por uma outra coisa. Esse direito nós temos. Nós podemos alterar, e a epigenética prova isso desde 92, nós podemos alterar o nosso DNA. Então, a gente precisa saber como. E sabendo como, eu posso optar entre a doença e a saúde. Mônica, ou seja, você tocou no Bruce Lipton agora. Ou seja, a biologia da crença. Quando nós acreditamos em algo, realmente aquilo realmente acontece. Sim. Mas, no entanto, veja bem, a gente estuda na Faculdade de Medicina 15 minutos de efeito placebo em farmacologia, e que tem um efeito gigantesco, não utilizado pelos laboratórios, que sabem que realmente o efeito placebo é algo muito mais profundo. O que é que nós poderíamos fazer para aprofundar esse estudo, esse conhecimento sobre o efeito placebo, que é algo realmente, que é aquilo que nós modificamos na nossa biologia? Então, quando eu acredito, eu uso água e a água tira a minha infecção. O pessoal da antroposofia não usa antibiótico. Concorda? Eles trabalham lógico, com substâncias, trabalham com drogas, mas não são drogas alopáticas, são drogas fitoterápicas, homeopáticas e tal. Então, assim, muita gente fala que a homeopatia não serve para nada. E tem N trabalhos científicos que provam que a homeopatia pode muita coisa. Muitas pessoas não acreditam na acupuntura. E existem N trabalhos científicos que provam que a acupuntura faz. É o que eu acredito. Então, o placebo é o que eu acredito. O paciente que está tomando placebo e não sabe, ele acredita que está tomando a droga, ele está alterando a memória celular dele pela crença. Nós teríamos que... A cura celular é exatamente isso. Você alterar a sua memória celular, usando uma rede de microtúbulos que a gente tem da aura ao citoesqueleto. Você acredita que você pode? Você faz. Né? Por que a indústria farmacêutica não usa? Porque rende trilhões de dólares por ano, gente. Doença é muito boa para a indústria farmacêutica. Né? Por que o câncer não tem cura? Porque rende bilhões de dólares por ano. Então, infelizmente, a gente está falando de um mundo mercantilista. A indústria não quer curar, quer tratar, né? Não, claro. Se a indústria quisesse curar, cada droga não tinha tantos defeitos colaterais como tem. Né? Paradigma, nós temos que começar a mudar o paradigma agora, para daqui a 10 anos as pessoas terem saúde. É uma coisa a longo prazo, não é nem a médio prazo, é a longo prazo. Mas vai acontecer. A Sheila Regina Matos de Azeredo, ela faz uma pergunta e uma outra pessoa chamada Yara Costa, ela faz uma pergunta ligada à da anterior. Então, a Sheila pergunta, como fechar os chakras para não pegar o presente do outro? E a Yara Costa, aproveitando essa pergunta, faz o seguinte, quando os chakras são fechados para que não se receba presentes, não impede também a comunicação com os mentores? Não, os chakras não comunicam a gente com o mentor. O chakra é um vórtice de energia que leva energia da terceira dimensão para a quarta dimensão, tá? Não tem comunicação com o mentor em chakra. A função do chakra é outra. Agora, como é que a gente fecha o chakra? Por exemplo, quem é reikiano faz um símbolo chamado chokurei, coloca nos chakras e impede que energias de menor vibração entrem. Porque o presente do outro é energia de menor vibração. Então, quando você fecha o seu chakra, você está impedindo que energias de menor vibração entrem. Você está se protegendo, tá? É que nem você... Existem sons que os nossos ouvidos não captam, porque estão fora da nossa frequência. A humanidade tem uma frequência, mas cada um de nós tem uma frequência individual. A gente sabe disso. Agora, o chakra é a mesma coisa.
quando você não é reikiano, para você fechar os seus chakras, se você conhece o canal Shushumana, porque é esse que você tem que fechar, né? Coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, gástrico, genésico básico, é só você, por exemplo, se ver dentro de um cilindro prateado, né? Você veja dentro de um cilindro prateado que impeça energias inferiores de entrar em você. É uma questão mental, você criar para você esse escudo prateado, do coronário até o básico, você já vai estar se defendendo. A própria vibração pessoal, né? Você manter um padrão vibratório mais elevado, não se permitir intranquilizar, não se permitir ser chamado, desafiado para um embate, quer dizer, se manter acima deste nível inferior é outro projeto muito, muito forte, é outro processo de defesa muito forte. Não comer carnes, quer dizer, não comer animais, também já fecha os seus chakras para energias inferiores, porque você ter cadáveres dentro de você atrai energias inferiores. Então, são processos, não usar drogas, né, não exagerar na bebida alcoólica, são processos de defesa que a gente pode usar. Uma outra pergunta aqui, qual a propriedade da apatita que permite a esse mineral essa conexão mediúnica? Eles são altamente condutores. Em volta dos cristais de apatita existe uma nuvem de elétron, isso na natureza, tá? Não só na pineal. E essa nuvem de elétron é que é movida pela onda mental do espírito comunicante, fazendo com que esta onda reverbere nos diferentes cristais que a gente tem. Então, ele é um rápido condutor. Ele absorve energia, mas ele não altera grandemente a onda, tá? E é por isso que o cristal é de apatita. Aqui no planeta Terra, né? Mônica, nós estamos vivenciando uma recrudescência agora da Covid. Nós tivemos uma fase difícil em 2020, 2021 com esperanças por causa da vacina, e agora, no final de 2021 e início de 2022 agora, recrudesceu tudo, mas, obviamente, com intensidade um pouco menor, mas também associada às outras viroses respiratórias. Que lições a humanidade... Isso não é localizado no Brasil, isso é mundial. A gente vê na Europa, Estados Unidos, é um número imenso. Que lições nós poderíamos ter dessa mensagem cósmica que a espiritualidade maior está colocando para todos nós através desse desafio? Primeiro que esse vírus não respeita nacionalidade, etnia, sexo, nível social, nível cultural. Ele é cosmopolita, ele pega qualquer um. Segundo, que quando nós fomos obrigados a entrar em lockdown, a gente se fechou para o exterior e passou a viver conosco. Então, foi um convite ao autoconhecimento. Depois, como você não podia comprar, ir nos restaurantes, aquele negócio todo, né? Você diminuiu muito o que você comprava. Então, você começou a exercer um desapego da matéria, né? Porque realmente a matéria é uma ferramenta, não pode ser uma finalidade, ela tem que ser uma ferramenta para você ser feliz, mas não pode ser uma finalidade, porque quando você morre, fica tudo aí. Depois, a solidariedade, porque as pessoas, até maio, junho do ano passado, houve uma onda de solidariedade no planeta extraordinária. Nós chegamos a distribuir 4.000 cestas básicas no mês. Então, nós saímos de 5, 7 toneladas de mantimentos por mês para 35 toneladas de mantimentos por mês, por causa da solidariedade das pessoas que nos seguem na rede social, no YouTube, né? No canal do YouTube, que conhece o trabalho da Casa do Consolador. Então, autoconhecimento, desapego da matéria, viver o dia de hoje, que a gente não sabia se ia ter dia de amanhã, não é? E solidariedade. E aí a humanidade não foi. Não chegou. E a pandemia vai continuar até o ano que vem, né? Para nos ensinar responsabilidade e ética, que as pessoas parecem que esqueceram. A morte pela Covid nunca deixou de existir. A vacinação diminuiu, etc. Quer dizer, a imunidade, muitas pessoas contagiadas estão hoje imunes, não é? Então, nós temos um nível de imunidade maior, mas tem que ter a responsabilidade de usar máscara, de lavar as mãos, de não ficar em aglomerações.
e isso não aconteceu, por isso que a pandemia continua. Quer dizer, a Ômicron surgiu pela falta de solidariedade do mundo rico em relação à África, onde chegaram a faltar 470 milhões de doses de vacina, que estavam estragando nos países civilizados, entre aspas, né, nos países ricos, entre aspas. Então, virou um cadinho de novas variantes. A Ômicron é um filho desta falta de solidariedade com os irmãos africanos. E outras cepas estão surgindo. Parece que surgiu uma agora nova lá, né? Que eu nem lembro, nem sei o nome, parece que surgiu mais uma variante lá. Mas a Ômicron é leve, aparentemente ela não mata, mas também te expõe agora a H3N2, né? Quer dizer, está vindo tudo junto ao mesmo tempo. O número de internações por síndrome da insuficiência respiratória aguda aumentou 500% aqui no estado de São Paulo. Em uma semana. Nós ontem tivemos 100 mil casos de Covid. 100 mil casos de Covid, gente. É muita coisa, né? Então, num país que está mais vacinado do que muitos países europeus estão. Então, este entender destas coisas, a responsabilidade, fazem parte do pacote desta pandemia. Quer dizer, o recado é esse. Pessoal, presta atenção. Você tem que ser responsável nas suas decisões, porque elas geram consequências. Este é um grande recado que está sendo nos dado, né? E eu espero que a gente entenda. Nós sabemos que temos até 23 aí do curso da Covid, e vamos torcer para não termos outras pandemias mais graves para ensinarem o que esta lição, que foi muito pesada, não ensinou, né? Muito bem. Mônica, nós te agradecemos muito, né, por você estar aqui conosco. Obviamente, existe uma disciplina do horário que a gente tem que respeitar, porque você tem compromissos também. E gostaríamos apenas de fazer, que a gente sempre pede a que as pessoas que estão aqui conosco que deixem uma mensagem para casa. Que mensagem você gostaria de dizer para todos que estão assistindo nesse momento e depois, futuramente? Nós, principalmente, que assumimos a responsabilidade de sermos médicos, né? Nunca nos esqueçamos que o que está na nossa frente não é um órgão doente, mas é um ser complexo e multidimensional, como também nós somos, né? Que a gente procure ver este ser como uma continuidade de nós mesmos, porque essa é a realidade. Nós somos todos reflexos individualizados de Deus. Então, nós somos todos apenas um. Que a gente faça para o próximo aquilo que a gente gostaria que fizessem para nós. E sejamos extremamente sábios nas nossas decisões, porque a colheita é obrigatório, porque o plantio é livre. Então, que sejamos responsáveis e conscientes das nossas decisões, porque é isso que no futuro a gente vai cobrar de si próprio. O quanto deixamos de ser responsáveis. Você está sem som, Gê. Nós te agradecemos. Leila, alguma palavra final para ela? Não, só agradecimento mesmo por tanto esclarecimento. Muito obrigada. Quem agradece sou eu. Adoro estar com vocês. Acho maravilhoso o trabalho que vocês fazem, que Deus fortaleça em vocês essa determinação de serem pioneiros. O pioneiro sempre toca o primeiro tiro, mas vocês estão deixando um campo muito bonito de plantio. Parabéns. Muito obrigado, Mônica, mais uma vez, a todos que estão aqui nesse momento, e vamos agradecer a Deus, o nosso Pai maior, por essa oportunidade que Ele nos permitiu de estarmos juntos, de obtermos o conhecimento, porque quando nós conhecemos a verdade nos liberta, amplia as nossas percepções, e tudo que nós almejamos na nossa vida é o crescimento espiritual. Que Deus nos ampare, ilumine todos que estão aqui presentes e permita que essa autotransformação tão necessária para enxergar o mundo de uma maneira diferente possa atingir a todas as pessoas. Muita paz, muita luz para todos. Bom dia, pessoal. Bom ano para todos.